E agora a gente vai apresentar aí para vocês, na verdade, revisar, né, os tipos de transporte, especificamente falando de cada um deles, que acontecem através da membrana plasmática. Inicialmente, a gente vai apresentar aí, revisar a difusão, transporte básico, fácil da gente compreender e que é classificado como transporte passivo. Passivo porque a difusão, para acontecer através da membrana plasmática, né, não leva ao gasto de energia. A membrana plasmática não gasta, né, energia para poder realizar esse tipo de transporte. E aí vamos ver aí que transporte é esse. Nós vamos apresentar aqui duas situações, uma com o transporte do oxigênio e a outra com o do gás carbônico. Está aqui o oxigênio, a molécula, né, molécula de O2, né, a moléculazinha de oxigênio. Esse gás é essencial para boa parte dos seres vivos, né, nós que somos seres aeróbicos e precisamos dele. O oxigênio, o que é que acontece? Dentro da célula existe oxigênio, só que esse oxigênio no interior da célula, a concentração dele é sempre muito menor do que a concentração do oxigênio fora da célula. Ó. Por quê? Dentro da célula está acontecendo aí o processo de respiração celular. E esse processo consome oxigênio, né? Para ele acontecer, ele vai consumir oxigênio a todo instante. Então, é por isso que dentro da célula a concentração de oxigênio vai ser sempre menor. E fora, por que a concentração é maior? Porque a todo instante, né, os tecidos, as células estão sendo banhadas, digamos assim, pelo sangue. E o sangue a todo instante está trazendo mais moléculas de oxigênio. Então, no caso do oxigênio, a concentração fora é sempre maior e dentro é sempre menor. E a difusão tem justamente a ver com essa concentração aí de moléculas. E as moléculas na difusão, perceba que elas vão se deslocar de onde estão mais concentradas, nesse caso aqui, o oxigênio ele tende a entrar na célula, porque ele vai sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Isso, pessoal, é a difusão, simplesmente isso. Então, você se deparou com a situação e percebe que, por exemplo, algo está entrando na célula, atravessando a membrana plasmática, saindo de onde estava mais concentrado para onde está menos, esse é um tipo de transporte passivo, em que a célula não gasta energia e denominem esse transporte de difusão. Um outro caso aqui, nós vamos mostrar com o gás carbônico, está aqui o CO2, tá certo? Esse gás, constantemente, nós estamos eliminando do nosso organismo através dos pulmões. Por quê? No processo de respiração celular que acabei de falar, o gás carbônico é um dos produtos, né, dessa reação da respiração celular. Né? Como toda reação tem reagentes e produtos, um dos produtos da respiração celular é o gás carbônico. Então a célula a todo momento está produzindo gás carbônico. Por isso que a concentração dele dentro vai ser sempre maior do que a concentração fora. Percebam aí, ó, fora nós vamos ter sempre menos gás carbônico e o gás carbônico sempre numa concentração maior dentro. Por quê? Dentro a célula está produzindo a todo instante e fora porque o sangue que passa pelas células, né, digamos assim, recolhe esse gás carbônico e está retirando ele a todo momento do nosso organismo. Então o que é que acontece com o gás carbônico? Vai sair de onde está mais concentrado, ó, no interior da célula, para fora da célula, aonde a concentração dele é menor. E aí nós temos, pessoal, mais um caso, mais um exemplo da difusão, esse transporte passivo, né, acontecendo aí nas nossas células. É um transporte passivo, portanto não gasta energia. E mais um caso aqui de transporte passivo, a osmose. Agora vamos tentar prestar aqui muito atenção, porque a osmose não é um processo, não é um transporte assim tão simples de compreender como no caso da difusão. Então vamos aí à revisão do que nós estudamos aí sobre a osmose. Primeiro que, quando estivermos nos referindo à osmose, vocês vão ouvir falar em duas coisinhas aqui, o solvente e o soluto. Porque na osmose, né, acontece por uma propriedade da membrana plasmática da célula de ser semipermeável, ou seja, quando eu digo que a membrana plasmática está se comportando como semipermeável, ela não vai ser permeável a tudo. E no caso da osmose, a membrana plasmática acaba sendo permeável apenas ao transporte do solvente, ou seja, apenas o solvente que entra ou apenas o solvente que sai, não o soluto.
E relembrando também que solvente é tudo aquilo que dissolve. Na biologia, não tenha dúvida. Quando a gente falar de solvente, vamos estar falando da água, né? Está aqui a molécula de água H2O. E vou usar como exemplo de soluto aqui o cloreto de sódio, sal de cozinha. E aí vamos analisar esta célula. Perceba que ela tem água dentro e tem água fora. E nesse caso da osmose, não vamos nos deter à concentração de água, não, porque no caso dela a água vai estar na concentração equilibrada. Aqui está para efeito de apenas de poder explicar para vocês. Mas na osmose nós vamos ter que estar atento, na verdade, à concentração do soluto. Perceba que nessa primeira situação eu tenho menos soluto dentro e mais soluto fora. Ou seja, fora eu tenho a concentração maior de soluto do que dentro. E isso significa dizer que o que é o meio? Quando se falar de meio no qual a célula se encontra, é o lado de fora da célula. Então, o meio onde a célula se encontra, ele está hipertônico. Hiper quer dizer mais, né? Hipertônico. Tônico tem a ver com concentração. Então, tônico, hipertônico, concentração maior, mais concentrado. Perceba que esse meio no qual a célula está, ao lado de fora dela, está mais concentrado em soluto do que dentro. E na osmose, quem se desloca pelo fato da membrana ser semipermeável é o solvente, no caso a água. Então, o que é que acontece toda vida que uma célula for colocada no meio hipertônico? A água vai sair. Perceba aí que a água está saindo. E isso, pessoal, pode levar ao fim da célula. A célula pode vir a morrer por desidratação, é claro. Agora, o que é que ocorre? Outra coisa para se entender. Quando isso acontece, no caso de células, em sendo células animais, células que perdem água, célula animal perdendo água, ela vai ficar numa condição que nós chamamos de murcha, ela vai murchar. Já as células vegetais, né, pelo detalhe da parede celulósica que ela possui, ela não chega a murchar propriamente dito, né, porque a parede celulósica às vezes se mantém estável, porém a membrana plasmática da célula e todo o conteúdo, demais conteúdo celular acaba se retraindo. Aí a gente vai dizer que a célula vegetal está plasmolizada. Né? Fazendo a comparação a grosso modo, é como se a célula vegetal murchasse. Mas enfim, colocou uma célula no meio hipertônico, aquele em que a concentração de soluto fora é maior do que dentro, a célula perde água, Tá feito aí? Vamos aí para a próxima situação. Agora nós vamos ter uma célula e observe como é que está a concentração do soluto. Onde é que nós temos mais soluto agora? Dentro, ó. Temos muito mais sal dentro da célula do que fora. E na osmose, o solvente vai sair de onde? A concentração de soluto é menor para onde a concentração é maior. Resultado, esta célula tenderá a ganhar água. Porque a água está saindo, o solvente está saindo de onde? A concentração do soluto era menor para onde a concentração do soluto era maior. Se esta célula, pessoal, vai ganhar água, ela vai inchar, ela vai ficar túrgida, tá certo? E, caso seja uma célula animal, ela poderá inclusive estourar, né? Sofrer o processo de lise, ela ficar lisada, não lesada, tá bom? Não confunda não, lisada de lise. Isso aconteceu porque a célula estava no meio hipotônico. Hipo quer dizer o quê? Baixo. Tônico, concentração. Perceba que nós tínhamos colocado uma célula aqui e o meio externo dela tinha menos soluto do que dentro. E toda vida que a célula for colocada no meio assim, em que a concentração do soluto, que o lado de fora da célula tiver menos soluto do que dentro dela, essa célula ganha água. E ganhando água, essa célula pode ficar túrgida, pode ficar inchada. Sendo uma célula animal e permanecendo no meio desse meio hipotônico, ela vai ganhar tanta água que ela vai estourar, né? Ela vai sofrer esse grave dano. Célula vegetal, a gente vai ver que a situação é outra. E a última situação sobre a osmose é aquela em que as concentrações do soluto fora e dentro, ó, perceba que a concentração do soluto dentro e fora é a mesma. Nós vamos dizer que a célula está no meio que isotônico, iso quer dizer igual, tônico, concentração, então mesma concentração de fora é a concentração de dentro, concentração de soluto. Resultado, a água que entrar vai equivaler à água que vai sair. E nesse caso, nós vamos dizer que a célula tende a se manter estável. Ela nem vai inchar, ela nem vai murchar,
né? Nas células vegetais se costuma até usar um termo, dizer que a célula está flácida, ela não está túrgida, mas também essa célula não está plasmolizada. E aí é a terceira situação, né, que nós tínhamos para apresentar aqui vocês sobre a osmose. Então vamos ficar muito atento, relembrando. Osmose é só entender a lógica. O solvente, a água, vai sair de onde tem a menor concentração em soluto para onde tem a maior concentração em soluto. E sobre as células vegetais, né, nós temos aqui que fazer algumas observações, porque o negócio aí, a parada aí é diferente, entendeu? Por quê? Porque perceba que a célula vegetal, ela é uma célula como qualquer outra, ó, possui citoplasma, núcleo e uma membrana plasmática, certo? Porém, a célula vegetal tem um detalhe, ela tem um outro envoltório, né, acima da membrana plasmática, que é a parede celulósica. Alguns chamam de parede celular, celulósica porque é feita, né, principalmente de celulose. E essa parede celulósica, pessoal, embora ela seja permeável, ela é resistente, ela é muito resistente. Então, às vezes a célula vegetal ela é até colocada no meio hipotônico. E o que é que acontece? Ela é colocada no meio hipotônico, quer dizer que fora tem menos soluto do que dentro. Então esta célula tende a ganhar água. E se a água ficar entrando na célula, o que é que vai acontecer? Ela tende a ficar túrgida. Porém, diferentemente de uma célula animal, a célula vegetal, por mais túrgida que ela fique, pelo fato de possuir a parede celulósica, né, dando essa proteção a mais, ela não vai estourar, tá certo? Ela não chega a estourar. Caso a célula vegetal já seja colocada no meio hipertônico, e aí veja bem, meio hipertônico quer dizer o quê? É um meio onde a concentração de soluto fora é maior do que dentro. Resultado, essa célula tende a perder água. E assim sendo, o conteúdo interno da célula pode, digamos assim, a célula vai ficar plasmolizada, é como se ela desse uma murchada. Mas aí, como a membrana a parede celulósica não chega a se retrair, né, ela vai permanecer, digamos, como estava, ela não vai impor nenhuma resistência para a água voltar a entrar caso a célula vegetal seja colocada no meio hipotônico, né? Ela volta a ganhar água. Então a célula vegetal tem esse diferencial, né? Tem esse amparo aqui a mais, que é a parede celulósica, evitando inclusive que quando ela venha a ser colocada, como nós vimos aí no meio hipotônico, né? Esta célula, por mais que ganhe água e fique túrgida, ela não venha a estourar, tá certo? Por fim, pessoal, nós vamos aqui, eu quero deixar aqui uma dica final para vocês sobre como vocês identificarem, sem precisar estar decorando, osmose é passivo ou ativo, difusão é passivo ou ativo, bomba de sódio e potássio é ativo ou ativo. Primeiro, de cara, já saiba que transporte passivo, a membrana plasmática precisa consumir energia para transportar algo, colocar algo para fora ou para dentro da célula. E transporte passivo, ela não vai gastar energia para fazer isso. Tá certo? Mas existe uma lógica aqui. E a lógica é a seguinte, até para que quando vocês se depararem com a situação aí, poderem fazer a devida interpretação. Vamos imaginar aqui que nós temos uma célula e que nós temos moléculas aqui. Ó, você olha para essas moléculas aqui no interior e essas moléculas fora. Né? Onde é que está havendo a maior concentração de moléculas? É dentro ou é fora da célula? Dentro. Estão vendo aqui, ó, as moléculas estão muito mais concentradas dentro do que fora. Então, veja o que é que vai acontecer aqui. Caso as moléculas saiam de onde estavam mais concentradas para onde está menos concentrado, já saiba que isso é um transporte passivo. Por quê? Toda vida que algo sai de onde está mais concentrado para onde está menos, digamos assim, que seria o normal na natureza acontecer, né, o esperado, a membrana plasmática da célula não vai gastar energia, é um transporte passivo, e a gente diz que o transporte aconteceu a favor do gradiente de concentração. E quando eu digo que algo aconteceu a favor do gradiente de concentração, é justamente dizer o seguinte, que algo vai sair de onde estava mais concentrado para onde está menos concentrado.
Ok? Então saiu de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Isso caracteriza um transporte passivo. A membrana plasmática não gasta energia. É igual a sala de aula de vocês, né? O que é que era esperado? Se dentro dela já tivesse mais de 50 alunos e fora 20, normal, pessoal, era quem estava dentro sair, não quem estava fora entrar. Se quem estava fora quisesse entrar, para a gente poder colocar dentro esse rolo de gente, teríamos que gastar energia. E aí o transporte não seria passivo, seria o quê? Ativo. Vamos aqui para fechar essa revisão. Perceba aí que nós temos, novamente uma célula com uma concentração maior de moléculas dentro e uma concentração menor dessas moléculas fora. E vamos supor que essas moléculas que estavam saindo, elas comecem a sair de onde estavam menos concentrados para onde está mais concentrado. Aí, meu amigo, não tenha dúvida, para isso acontecer, a membrana plasmática da célula vai gastar energia, e se gasta energia, o transporte ele é ativo. Não precisava nem eu dizer que a célula estava gastando energia. Se você entender que algo saiu de onde estava menos concentrado para onde estava mais concentrado, esse transporte está acontecendo contra o gradiente de concentração. E toda vida que acontecer contra o gradiente de concentração, algo sair de onde estava menos concentrado para onde está mais concentrado, o transporte vai ser sempre o quê? Ativo. Então, diante de qualquer situação, é claro que tem um exemplo que a gente viu, que é a bomba de sódio e potássio, mas não importa. Diante de um problema que você estiver abordando, se você perceber que algo está saindo de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, isso está acontecendo contra o gradiente de concentração e aconteceu contra o transporte, ele é ativo. Não tenham dúvidas em relação a isso.